Olá, queridos amigos e irmãos. Quero deixar-vos uma meditação da palavra de Deus ao seu coração, que se encontra em Mateus capítulo 7, no versículo 21. Vai dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Pois bem, diante deste pequeno trecho, vemos aqui dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é chamado aqueles que vivem de duplicidade. O segundo grupo, daqueles que são chamados que fazem a boa vontade, que são os obedientes, os servos de Cristo Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. São aqueles que vivem de duplicidade, que vivem de duas formas. Uma forma é na igreja, outra forma é no mundo. Não vive da forma adequada com que Deus quer, segundo os seus mandamentos, e nem vive da forma dos seus preceitos. Sempre desobedecem, sempre ultrapassam e pecam contra Deus. São aqueles que estão com pecados ocultos e pecados escondidos dentro da casa do Senhor Deus, e que não obedecem os mandamentos de Cristo Jesus. Para você entender um pouco melhor, vamos lá para a igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo de 1 ao 8. O apóstolo Paulo adverte a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo envia a carta em Corinto, que está em Corinto, falando acerca da imoralidade que vivia no meio da igreja. Da imoralidade que estava oculta no meio da igreja e que alguns estavam abafando o caso. Porque tinha imoralidade, porque tinha fornicação, adultério, prostituições, e a igreja está vivendo como fermento velho. Fermento velho. Quando falamos da imoralidade em Corinto, o apóstolo Paulo fala por toda a parte. Estão falando que há imoralidade entre vocês. Algo tão pecaminoso que nem mesmo os pagãos fazem. Olha a veracidade das palavras que o apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto. E que vocês ainda conservam em sua igreja um homem que está vivendo em pecado com a mulher de seu pai. Porque o povo estava concordando com o pecado que estava no meio da igreja. Isto é a posição de quem diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Daqueles que vivem, mas não cumprem com os mandamentos de Cristo. E não professam, não confessam os seus pecados. E não se arrependem dos seus pecados. Paulo fala também acerca da fornicação, do adultério e da prostituição. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, vai dizendo: e vocês ainda são tão presunçosos, por que não estão se lamentando em tristeza e vergonha e se apressando em expulsar este homem que da comunhão de vocês? Eles não estão analisando, eles não têm pressa, eles não sentem tristeza e nem vergonha pelo pecado, mas porque se contaminaram com o mundo e estão vivendo dentro da casa de Deus de qualquer maneira. Isto também reflete Mateus capítulo 7, no versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Também o Paulo fala acerca do fermento velho. Que coisa terrível, o orgulho de vocês. Vocês não sabem um pouco de fermento. Fermenta toda a massa. Ou seja, você não sabe que um pouco de pecado pecaminiza toda a igreja. E eles estavam cientes. Eles sabiam o que estavam fazendo. Isso também fala acerca do Mateus, também conscientiza acerca do Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o apóstolo Paulo dá uma advertência muito clara e objetiva para o povo, dizendo: livre-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês de fato são, pois Cristo, o Cordeiro de Deus,
foi sacrificado por nós. Cristo morreu por nós. Vocês são massas novas. Sai, largue o fermento velho. Convertam-se, arrependa dos seus pecados e pratique o que Deus quer. Meus queridos, com todo esse exemplo, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo está falando sobre as conexões perigosas com o mundo que a igreja estava vivenciando. Isso aí é acerca de Mateus capítulo 7, versículo 21, do que o próprio Cristo está dizendo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E quem não vai entrar no reino dos céus são esses que praticam os pecados, são esses que se diz Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. E é o que diz sobre a igreja em Corinto. A igreja de Corinto vivia em pecado, vivia no adultério, vivia na fornicação. Mas por quê? O apóstolo Paulo fala acerca aos que se prostituem. Quando lhes escrevia por carta, pedi a vocês que não se misturassem com pessoas imorais, mas a igreja o desobedeceu. Aos que dizem ser irmãos, o que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, porém está envolvido em pecados sexuais, ou gananciosos, ou adora ídolos, ou é um bêbado, ou é um ladrão. São pessoas que viviam na mesma casa, mas também que conviviam com pessoas que pecavam contra a presença e se pecavam também da forma errada. Agora eu te faço uma pergunta: como você está perante a presença de Deus? Você vê o exemplo da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo advertindo. Você viu o texto base que está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Uma igreja em pecado não entrará no reino de Deus, não entrará no reino dos céus. Deus não deixa nada enganado. Deus, ele fala a verdade absoluta. Vai depender de você o que você quer perante o Senhor Deus. Qual é o seu compromisso? Deus está dizendo para que você venha abrir os seus olhos e se converter dos seus maus caminhos. Deus está dizendo para que você venha se converter, largando o fermento velho e permitindo que Cristo venha fazer diferença na sua vida. Porque de fato você é fermento, você é massa. Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por você na cruz do Calvário, te mostrando que há uma solução, mas de fato nossa desobediência é muito claro e acabamos nos afastando dos propósitos do Senhor Deus. Deus está dizendo para você: volte enquanto antes que seja tarde demais. Deus está dizendo para você: volte enquanto antes que seja tarde demais. Mas por que Deus permite tanta coisa acontecer? Por que está acontecendo essa pandemia? Por quê? Porque é permissiva a ação de Deus. E se Deus quer fazer, não adianta ninguém tentar impedir. Para que o povo possa se dos maus caminhos, para que o povo possa se arrepender dos seus maus caminhos. O objetivo de tudo o que está acontecendo hoje é Deus esclarecendo para o seu povo o que Ele requer de seu povo. Como? 2 Crônicas 7, do 13 ao 14, vai estar dizendo assim: se eu fechar os céus, de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos, para que acabe com todas as suas colheitas, ou se enviar a praga, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira de viver, a sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o objetivo de Deus para a sua vida. Deus está mostrando para o mundo, Deus está mostrando para todos que Ele é um Deus amoroso. Mas o povo não quer ouvir a sua voz, o povo quer tardar a sua voz, quer demorar a ouvir a sua voz, desobedecendo a sua palavra. Mas você é diferença. Você não pode viver da forma errada, da forma errônea. Deus te escolheu, Deus te vocacionou para fazer diferença e ser diferença sobre este mundo.
Você não é um qualquer, você foi escolhido por um Deus que sabe, conhece e confiou em você. Então, arrependa-se enquanto antes. Converta dos seus maus caminhos. Confessa os seus pecados a Deus e larga as práticas. Porque aquele que confessa o seu pecado e se arrepende do seu pecado, esse alcançará a misericórdia, confessando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e nunca mais voltará a fazer as mesmas práticas que estavam fazendo. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para que você venha se alertar, para que você venha andar da forma que Deus quer, correta com o que Ele quer. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês, em nome do Senhor.